Fala pessoal, todo mundo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. E o assunto hoje é exercícios de calorimetria. Nosso primeiro exercício diz: num determinado dia em São Paulo, a temperatura ambiente foi igual à de Londres. Sabe-se que nesse dia a temperatura de Londres foi de 50 graus Fahrenheit. A temperatura de São Paulo foi quanto? Então nós vamos usar a equação para a conversão de graus Celsius em graus Fahrenheit, Tc sobre 5, igual TF menos 32 sobre 9. E o dado que nós temos é uma temperatura em Fahrenheit de 50 graus Fahrenheit, que é a temperatura em Londres. Então, no lugar da temperatura Fahrenheit, TF, eu vou colocar o 50. Vamos fazer a subtração, 50 menos 32, 18. 18 dividido por 9, 2. E o 5 que está dividindo vai passar multiplicando. 5 vezes 2, 10 graus Celsius. Essa é a temperatura, resposta letra A. Muito bem, pessoal. Vamos ao segundo exercício. No segundo exercício também é um exercício de temperatura. Isso significa que há uma pressão de 1 atm. As temperaturas de ebulição da água e fusão do gelo na escala Fahrenheit são, respectivamente, 212 graus Fahrenheit e 32 graus Fahrenheit. A temperatura do líquido, que está a 50 graus Fahrenheit, a uma pressão de 1 atm, é em Fahrenheit quanto? Então, ele me deu a escala Fahrenheit, que vai de 32 a 212, e ele me deu uma temperatura de 50 graus Celsius, que é para converter em graus Fahrenheit. Então, nós vamos usar a equação de conversão, novamente, Tc sobre 5, Tf menos 32, dividido por 9. E no lugar do Tc, que é a temperatura Celsius, nós vamos pôr 50 graus Celsius. Divide 50 por 5, deu 10. Passo 9 que está dividindo, multiplicando, vai dar 90. E passo 32 que está subtraindo, somando. 90 mais 32, 122 graus Fahrenheit. Resposta letra E. Muito bem, pessoal. Vamos ao exercício número 3. No exercício 3, diz o seguinte: para medir a temperatura de um certo corpo, utiliza-se um termômetro graduado na escala em Fahrenheit. E o valor obtido corresponde a 4/5 da indicação do termômetro graduado numa escala Celsius, para o mesmo estado térmico. Se a escala adotada tivesse sido de Kelvin, essa temperatura seria indicada por quanto? Então, ele me deu 4/5 da escala de Fahrenheit em Celsius e eu quero saber quanto vale isso em Kelvin. Muito bem. Então, vamos à solução. Substituindo na equação de conversão de Celsius em Fahrenheit, nós temos Tc dividido por 5 igual a Tf menos 32 dividido por 9. A minha temperatura em Fahrenheit é 4/5 a temperatura em Celsius. Então, eu vou substituir a minha temperatura Fahrenheit por 4 Tc dividido por 5. 4/5 de Tc. Menos 32 dividido por 9. Muito bem. Vou passar. Vou simplificar. Né? Tem a mesma base. Então, Tc, Tc. Passar o 9 que está dividindo, multiplicando para o outro lado. Isolar letra de um lado, número do outro. Subtrair 9 menos 4, 5. E passar o 5 dividindo, que vai dar 32 graus Celsius. Agora ficou fácil. 32 graus Celsius mais 273 Kelvin, nós temos 305 Kelvin. Esta é a solução. Muito bem, pessoal, vamos ao exercício número 4. No exercício número 4, nós vamos para o exercício de quantidade de calor. A pergunta é: qual é a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg
a 20 graus Celsius para 200 graus Celsius. Dado o calor específico da barra, que é 0,119 calorias por grama grau Celsius. Muito bem, então é um exercício de quantidade de calor. Nós vamos à equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a mc delta T. E nessa equação, nós temos calor específico 0,119, massa 2.000, gramas, então eu tenho que passar para gramas aqui a minha massa. A temperatura final é 200 e a inicial 20, então o delta θ, que é a variação de temperatura final menos temperatura inicial. Subtrai primeiro dá 180. E aí agora a gente multiplica 180 vezes 2.000 vezes 0,119. Isso aí vai dar 4.280. Aliás, desculpa. 42.840 calorias. Ou 42,84 quilocalorias. Muito bem. Vamos ao exercício 1, 2 dessa sequência. Uma escala absoluta hipotética tem ponto de fusão de gelo marcada para o valor de 273 H. E é dividida entre o ponto de gelo e o ponto de vapor em 180 partes. O valor nessa escala para 1 Kelvin será: letra A, menos 216,6. Essa escala é incorreta, já que não pode ser absoluta e não poderia ter uma temperatura negativa para o zero absoluto, sem 1,8H, menos 1,8H ou zero. Bem, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Montando aqui o esquema que foi dito no problema, na escala H, nós temos ponto de gelo, 273H. Ponto de vapor, 453 H. Muito bem. E aqui uma temperatura H. Na escala Kelvin, a gente sabe que a variação vai de 273 a 373 no ponto de vapor de gelo. Kelvin. No ponto de vapor H, então, nós temos 273 mais 180 divisões. Por isso deu 453 H. Então, 453 H, ele saiu das 180 divisões que eu tenho a escala. Então, daqui até chegar no ponto de vapor, eu tenho 180 divisões. Eu somei 180 divisões para dar esse valor aqui. Agora, nós vamos fazer o esqueminha. O do meio menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. O do meio menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Certo? É o famoso teorema de Thales. Do meio menos de baixo, de cima menos o de baixo. Do meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. Vamos fazer uma igualdade entre as duas escalas. Então vai ficar TH menos 273, 453 menos 273, TH menos 273 sobre 373 menos 273. Muito bem. Substituímos, isolamos o TH e nós temos menos 216,6 Kelvin. Bem, esse valor é negativo e para uma escala absoluta estaria incorreto. Porque para uma escala absoluta esse deveria ser um valor de zero, como é a escala Kelvin. Então nós usaremos a resposta letra B da nossa questão. Esta escala é incorreta, já que por ser absoluta, não poderia ter uma temperatura negativa para o zero absoluto. Bem, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Qual é a temperatura de equilíbrio entre um bloco de alumínio de 200 gramas a 20 graus Celsius mergulhado em 1 litro de água a 80 graus Celsius, dados os valores específicos da água, uma caloria por grama grau Celsius, e do alumínio, 0,2
219 calorias por grama grau Celsius. Isso é um típico exercício, né, de troca de calor. Então, eu tenho uma barra, vai trocar calor com a água. Uma barra de alumínio, um bloco de alumínio trocando calor com água. Então, nós vamos fazer o seguinte, a quantidade de calor, usando o teorema da troca de calor, nós temos que a quantidade de calor do alumínio mais a quantidade de calor da água é igual a zero. Então, a quantidade de calor do alumínio, que é mc delta θ, mais a quantidade de calor da água, que é mc delta θ, é igual a zero. Substituindo C, M e delta θ, nós temos 0,219, 200, θ, que é a temperatura final, que é a pergunta do nosso problema, menos 20, mais 1 vezes 80 vezes θ menos 80. Θ é a pergunta do nosso problema. Muito bem. Substituindo, nós teríamos, então, multiplica 0,219 vezes 200, multiplica aqui, ó, 1 vezes 80, faz a distributiva, né? Então, o valor vezes θ, o valor vezes 20, o valor 80 vezes θ e 80 vezes 80. Muito bem. E aí, letra de um lado, número do outro, nós temos, então, portanto, 7.276 dividido por 103,8, que vai dar 58,77 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio deste problema. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos, então, ao exercício falando sobre uma fonte de potência constante igual a 100 watts é utilizada para aumentar a temperatura de 100 gramas de mercúrio de 30 graus Celsius, dado o calor específico do mercúrio sendo 0,33 e uma caloria sendo 4,186 joules. Quanto tempo a fonte demora para realizar esse aquecimento? Bem, lembrando que a potência é a quantidade de energia produzida ou consumida no intervalo de tempo por uma fonte, neste caso, térmica. Então, a potência será P igual a Q sobre ΔT. E a essa potência nós podemos equiparar com o fluxo de calor. O fluxo de calor está fluindo, tá, nesse mercúrio. Então, primeiramente, vamos determinar a quantidade de calor que é necessária para que esse mercúrio tenha uma variação de tempo. Então, Q igual a mc delta θ, nossa equação, o que é 100 vezes 0,033 vezes 30. Isso aí vai dar 90 calorias. E aí nós convertemos isso aí para joules. Vamos multiplicar esse valor por 4,187. Isso aí vai dar 414,51 joules. Agora a gente aplica a equação do fluxo de calor, que é a mesma equação da quantidade de calor. O fluxo da potência térmica, desculpa. E aí nós temos potência térmica sendo Q sobre ΔT. Vamos dar aquela matemática aqui, esse passa para lá, esse vem para cá, fica ΔT Q sobre o fluxo, e aí eu vou dividir aí 414,51 pelo fluxo, que é 100, e isso vai dar 41,45 segundos, que é o tempo que ele vai demorar. Ok, gente? Vamos para a próxima equação. Problema: com base na propagação de calor, explique por que para gelar o chope de um barril é mais eficiente colocar gelo na parte superior do que colocar o barril sobre uma pedra de gelo. Bem, nós sabemos então que por a propagação de calor se dá em condução, convecção e irradiação térmica. A condução é a propagação nos sólidos.
a convecção nos líquidos, nos gases, e a irradiação, propagação em qualquer meio. Então, neste caso, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter, ao colocar o gelo em contato com o barril, ele vai passar calor por condução. Essa condução, ao chegar no líquido, que é o chopp, ele vai fazer uma convecção térmica, onde o que é mais denso vai ficar na parte de cima e o que é menos denso na parte de baixo. O que está mais gelado, ele está na parte de cima, então ele vai descer, resfriando todo o chopp até a parte de baixo. E aí, por isso, nós colocamos o gelo na parte de cima e não na parte de baixo, para que ocorra a convecção da melhor forma possível, que ela ocorra fazendo o que é mais denso, mais pesado, vai descer, que é a parte gelada, e a parte que está quente do chopp vai subir para poder ser resfriada. Por isso nós colocamos ele na parte de cima. É isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa aquele like, não esquece de se inscrever e assiste a próxima.